Boa noite, meus amigos. Hoje eu vou falar aqui sobre commodities. Vou apresentar o texto do Ricardo Carneiro, Commodities, Choques Externos e Crescimento. Reflexões sobre a América Latina. Eu coloquei duas figuras aqui. Não foi por acaso, não. A gente vê que de um lado tem o dragão chinês e do outro lado a águia dos Estados Unidos. E elas estão, de certa forma, ou comendo ou despejando dólares e yuan, mas isso não é por acaso. É para dizer que elas estão sugando as commodities. Mas o que isso significa? Sugar ou comprar ou levar as commodities? No quadrinho de baixo, a gente vai ver um pouco o que são essas commodities. São o petróleo, produtos agrícolas, grãos, minérios, aí tem o cobre, o ferro, o ouro, e até um mercado internacional que vai para cima ou para baixo, indicando os preços dessas commodities. Esse conceito de Sinow, que fala que são produtos indiferenciados com baixo processamento industrial e elevado conteúdo de recursos naturais. E também fala que junto com as commodities vem a doença holandesa. O que é uma doença holandesa? A doença holandesa, eu tinha informações que isso já começou na época colonial com a produção de açúcar nas Antilhas. Eu procurando agora, eu só vi referências ao mercado de gás no Mar do Norte. Eles passam a exportar muito gás, com isso a moeda interna da Holanda se valoriza e eles acabam tendo uma queda de produção de manufaturas. Por quê? Porque a commodity, quando mal utilizada, ela faz isso. Do outro lado aqui, nós estamos vendo como ela desvia fatores de produção. Ela torna os fatores de produção ineficientes. Essa aqui é uma foto de uma amostra que o Sebastião Salgado fez sobre fotos que ele tirou no garimpo de Serra Pelada. E eu peguei essa foto para mostrar o que é mais importante, ouro in natura ou o futuro dessa menina. Eu não sei se é uma menina ou um menino, tá bom? Tá todo sujo, mas podia estar estudando. Ou seja, nossos fatores de produção, ao invés de serem sofisticados, ao invés de receberem recursos para um investimento de longo prazo, acabam sendo desviados para ações de baixo rendimento no longo prazo, mas de alto rendimento no curto prazo. Esta foto representa um romance Fogo Morto, de José Lins do Rego. Fogo Morto, para quem não sabe, era um engenho de açúcar no Nordeste brasileiro que já não produzia mais como antes, mostrando que o engenho atuava como grande produtor de commodities, no caso o açúcar e a cana-de-açúcar, mas ele não se sofisticou produtivamente, ele não melhorou a sociedade em volta dele, ele não investiu em capital humano, nem em maquinaria nova. Na época se tratava de maquinário bem rudimentar e continua sendo. Então nós vemos que existem esses ciclos. Por quê? Porque não há inovação tecnológica. Esta é uma ópera do George Gershwin e é uma das óperas mais tradicionais que tem do cancioneiro norte-americano, estadunidense, Porgy and Bess. Ela se passa numa grande plantation de algodão do sul dos Estados Unidos, mostrando mais ou menos a situação de penúria daquele povo. De certa forma, eles não aproveitam os recursos que ganham produzindo o algodão para se sofisticar, para se melhorar. Não existe uma política de longo prazo, não existe agregação de valor. Quando a gente fala em melhor chocolate do mundo, aonde a gente pensa? Na Bélgica, em Suíça, mas será que lá eles têm cacaueiros? Eles produzem cacau? Eles produzem o chocolate?
ou seja, eles agregam valor nos produtos deles. Analogamente ao que acontece no café. Quantos pés de café, por exemplo, a Suíça tem, ou a Itália tem? Mas quando a gente pensa em café expresso, a gente pensa em Nespresso, ou na Itália, no café expresso italiano. Por quê? Porque eles conseguem agregar valor. E o valor que eles agregam vem do conhecimento. Se a gente pensa em alta costura a gente vai pensar em Milão, na Itália, conhecimento e valor agregado. Mas o algodão está saindo do sul dos Estados Unidos, que realmente utilizou não a parte sul, principalmente a parte norte, utilizou esses recursos para se industrializar. Mas a parte sul ficou presa naquilo que se chama doença holandesa. O que é a natureza da produção de commodities? Se vocês virem no começo do artigo, ele fala disso. Ele fala da hipótese Prebisch-Singer. O que seria essa hipótese Prebisch-Singer? Que ao longo do tempo, o valor, o preço das commodities é decrescente. Também ele fala que elas são de preço muito volátil, é um preço que sobe e desce sem o menor controle. Também falam que isso desvia recursos da educação de outras áreas que poderiam ser diversificadas e poderiam ser uma estrutura para levar ao desenvolvimento do país. Lembrando sempre que desenvolvimento não se confunde com crescimento. Desenvolvimento é o crescimento econômico com justiça, que vai gerar ainda mais potencial de desenvolvimento no futuro. Ou seja, as commodities no curto prazo, elas são de alto rendimento, mas são de preços muito voláteis, sobem e descem ao sabor da geopolítica internacional, de interesses extremos da produção. Não existe controle sobre o preço das commodities e ela retira os recursos dos fatores de produção que poderiam se expandir, se diversificar. Ao contrário, eles se especializam. Ao longo do tempo, nós podemos ver que a hipótese de Prebisch-Singer é verdadeira. Se eu conseguisse voltar aqui, no curto prazo, dá a impressão que a hipótese Prebisch-Singer é falsa, porque as commodities de 2009 até 2018 estão subindo de preço. Mas se nós virmos aqui, de 1913 a 2011, a média foi decrescente. Isso é um ponto importante. A hipótese Prebisch-Singer é verdadeira. Depender das commodities, você vai tendo um rendimento sempre menor. Para compensar esse rendimento sempre menor, se aumenta quantidades. Aumentando quantidades, você desvia fatores de produção, da diversificação, você acaba se especializando e como não controla os preços são controlados no mercado internacional, você acaba ficando dependente dos mercados e do cenário internacional. Especialização, diversificação e crescimento. Normalmente, a teoria das vantagens comparativas ou vantagens competitivas, que diz respeito que cada país tem suas vantagens para produzir certos bens ou certos produtos, certos serviços, ela vem mascarando uma ideologia. Como sempre, ela prega que uns são dependentes dos outros. Isso não é de todo mentira. O mundo se interrelaciona, ainda mais em momentos de globalização, em que as relações comerciais interplanetárias estão mais livres e mais próximas. Isso não é de todo mentira. No entanto, ao falar que um país tem vantagem competitiva em relação a um produto ou serviço, a gente está, de certa forma, estimulando a se especializar, a não se diversificar, e ele acaba ficando refém dos preços internacionais das commodities.
E como o preço da commodity ao longo do tempo, longo prazo, ele acaba caindo, nós temos menos recursos entrando, que leva a uma estagnação da produtividade. Ou seja, uma especialização nem sempre com maior eficiência no longo prazo dos fatores de produção. Nós acabamos afunilando os fatores de produção em uma única, como se diz, colocando todos os ovos em uma cesta. A cesta da falta de conhecimento, da falta de valor agregado, da falta de educação, em uma palavra, da falta de sofisticação produtiva. Em 1922, São Paulo teve a Semana de Arte Moderna, tá bom? Foi em 1922. São Paulo amealhava divisas com a venda de café. E naquela época, São Paulo era uma cidade muito próspera, muito rica para uma pequena parcela da população. São Paulo estava no circuito das óperas, por exemplo, as trupes operísticas, as companhias de ópera saíam da Itália, as cidades eram Roma, Milão, eu acho que Paris e daí São Paulo. São Paulo era a quarta cidade, daí elas iam para Buenos Aires e daí que subiam para Nova York. Mas São Paulo, nesse tempo, absorvendo os recursos do café, nunca conseguiu se sofisticar produtivamente. A Semana de Arte Moderna mostra esses erros. Quando Villa-Lobos entra no Teatro Municipal sem sapato, usando só chinelos, ele queria mostrar que a opulência criada pelos valores do café, pelo dinheiro do café, não dava calçados para a população daqueles dos pés descalços, dos miseráveis. Não produzia justiça, produzia um crescimento vazio e um aumento de dependência. No mesmo sentido, Mário de Andrade, nessa época, escreve Macunaíma, o herói brasileiro, o herói sem nenhum caráter. Não quer dizer que ele não tem caráter no sentido que a gente pensa hoje em dia, mas o herói sem nenhum caráter é o herói que é incaracterizável. Ele não tem caráter nesse sentido. Ele é negro, ele é branco, ele é indígena e ele é todo mundo que vier para o Brasil. E ele falava, isso é um valor que o Brasil deveria estimular. O valor da flexibilidade, do conhecimento. E não o valor de produção de uma commodity, como o café. Mas a especialização, a diversificação e o crescimento, e o autor Ricardo Carneiro continua, pode sim produzir mudanças estruturais. Nós vemos alguns países, por exemplo, em que isso ocorre. A Austrália é um país que conseguiu se sofisticar produtivamente. Por quê? Porque além de produzir commodities, ela procurou sofisticar a produção dentro das commodities, procurou se diversificar, construir maquinários, tecnologias ou formas novas de conhecimento e, inclusive, estruturas de proteção social. Isso é muito interessante, porque normalmente, quando se fala em commodities, a gente não pensa imediatamente no aspecto da proteção social. Produção de commodities não pode estar afastada das noções de justiça. Ela não pode enriquecer o dono das plantações ou das capitanias hereditárias, dos lugares de terra e deixar a grande massa da população excluída. Não, ela precisa de fatores de proteção social que vão estimular essa população à educação, à inserção social, à diversidade e, por fim, à inovação. Com a inovação vem a sofisticação produtiva nas commodities. É assim que elas podem ser utilizadas como um trampolim, como um passaporte para outros níveis de desenvolvimento nacional.
não é isso que a gente tem visto acontecer aqui no Brasil. O catching up, que é o alcançamento, é a taxa em que a gente se aproxima das economias desenvolvidas, está cada vez mais diminuindo. Aqui, por esse gráfico, a gente pode ver que a participação do PIB brasileiro no PIB mundial, ele teve um pico, mas ele está declinante. O pico, se a gente for olhar, ele coincide justamente com uma época em que o Brasil estava fundado na industrialização nacional, em que a política estatal estava se diversificando, retirando recursos da especialização dos commodities e colocando recursos em outras áreas da economia. E quando ela entra em declínio, foi no período em que acharam por bem retirar o Estado da economia ou retirar essa orientação para a diversificação e deixar com que a gente produzisse somente as commodities de acordo com o que apregou a teoria das vantagens competitivas. O Brasil, dessa forma, ele ficou um pouco afastado das cadeias internacionais de valor. Por quê? Porque o Brasil não produzia valor, não sofisticava produtivamente, não agregava valor às suas commodities. Ele virou um fazendão, uma loja de R$1,99, se quiser, ou mais atualmente um produtor de petróleo, mas nem isso. E nós nos esquecemos que o maior produto que um país tem, qualquer um do mundo, é o ser humano, é sua capacidade inovadora, diversificadora e de conhecimento. Esses dois quadros são de Diego Rivera. Diego Rivera, para quem não sabe ou gostaria de saber, é o namorado da Frida Kahlo, com quem ela teve uma relação conturbada, como só ia acontecer com vários artistas. E ele mostra a opressão do trabalhador pela produção exacerbada e irrazoável de commodities. Mas não é só a produção. Aqui nós vimos um carregador de batatas e uma carregadora de flores. E a gente vê que esses produtos estão in natura. Não tem nenhuma sofisticação, nenhum valor agregado. Ao contrário, nós vimos uma crítica social fundada nessa produção vazia de commodities, que somente exclui a população, que não inclui. Por quê? Porque essas duas pessoas, essas quatro pessoas, né, são quatro nos dois quadros, elas poderiam estar inovando, estar produzindo outras coisas, estar sendo melhor aproveitadas. Mas não, o homem está rebaixado com uma posição quase de um jumento, um burro de carga. Entendeu? Existem outros fatores de produção que poderiam ser melhor aproveitados do que este. Essa é a crítica de Diego Rivera. Evolução dos preços, a volatilidade. Aqui eu não sei se dá para ver, mas atrás aqui está colocado os países e os países que são dependentes de commodities e os que não são dependentes de commodities. E o que cada país mais vende ou não? Produtos de energia, produtos minerais ou produtos de agricultura. Dá para ver que pelo valor, ainda que os dependentes de commodities sejam maioria absoluta, por valor, eles quase não produzem metade do preço dos outros produtos. Porque não há um controle sobre o preço das commodities, elas são definidas na Bolsa de Chicago segundo parâmetros de produção e consumo. Dessa forma, eles sempre tentam produzir aquilo que está valorizando mais, com uma visão de curto prazo. E não há um planejamento. Assim, a dependência cresce. Nós podemos ver que a taxa de dependência brasileira de 2012 para 2017, segundo dados da UNCTAD,
foi de 5,6 para 6,5 do PIB brasileiro. É a taxa de dependência das commodities, tá bom? A evolução dos preços, a financiarização. Os preços das commodities, então, eles começaram a ser definidos lá na Bolsa de Chicago, e essa mágica do sistema financeiro, que possui uma lógica interna, mas é uma lógica extremamente questionável, ela foi se derivando para mercados futuros. Mercados futuros significa o seguinte: a gente vai comprar a soja que um país vai produzir daqui a alguns anos, mas isso aí a gente só vai comprar aquilo para comprar e vender títulos. Existem pessoas que vivem comprando e vendendo títulos de commodity. Uma coisa interessante foi o que aconteceu no começo desse ano. Agora em abril já tinha pandemia, já estávamos em quarentena, mas que o petróleo cru ele atingiu preços negativos. Por quê? Porque as pessoas especulam com petróleo, mas uma pessoa que está no escritório comprando e vendendo petróleo, ela não necessariamente quer o produto. Então, quando estava perto do vencimento do contrato, ela ia receber o produto, ela acabou pagando para não ter de receber aquilo. Foi isso que aconteceu quando os preços ficaram menores que zero. Ou seja, há um descolamento dos fundamentos produtivos. Ninguém quer saber se a capacidade de produção vai aumentar, se vai acontecer alguma intempérie no futuro. Os preços eles acabam se financiarizando e seguindo essa lógica desse jogo especulativo, em que uma commodity, apesar de ser produzida e gerar miséria em si, podendo, de alguma forma, ser aproveitada para gerar sofisticação produtiva, ser concatenada com métodos de proteção social, acaba se deteriorando, se degenerando numa lógica especulativa de compra e venda de títulos no mercado futuro ou no mercado acionário, estando sujeita a bolhas, a todo esse tipo de intempéries. Na América Latina, nós temos, aqui nesse gráfico, nós podemos ver a participação do PIB na América Latina, Brasil e Argentina no PIB mundial. América Latina, Brasil e Argentina. Nós podemos ver que de 80 para cá, elas estão mais ou menos equânimes. Ou seja, a produção de commodities, e esse gráfico diz muito disso, não gera necessariamente sofisticação produtiva. Nós temos na América Latina um mínimo de dependência das commodities de 50%, que é o caso do Brasil, até um máximo de 84%, que é o Chile, grande produtor de cobre. Nós temos na América Latina uma imensidão de países que são exportadores de recursos naturais, de commodities, para só 4 que privilegiam o seu mercado interno. E mesmo assim, mais ou menos, que é o Brasil, a Argentina, a Colômbia e o Peru. Ou seja, existe esse privilégio ao mercado interno, mas até isso já vem sendo destruído. E por quê? Porque nós estamos distribuindo essa renda com desigualdade, com injustiça, não criando fatores de sofisticação produtiva, de agregação de valores nos produtos. Aqui nós podemos ver que quase todos os países, se não todos, o valor agregado, e aqui não são países só da América Latina, não, são países do mundo, Luxemburgo, Eslováquia, Irlanda, Coreia, Hungria, todos esses perderam em valor adicionado nos produtos. Mas mesmo assim, o capital especulativo, isso aqui está ainda um pouco defasado, esses dados estão defasados,
Mas esses seriam os 10 países, então, se não me engano, em 2010, que tinham mais capacidade, mais atratividade ao capital internacional. Você pode olhar para todos esses aqui que nenhum deles se notabiliza pela justiça. Não, é porque eles são grandes produtores, de um ou de outro modo, de commodities. Nós percebemos aqui a posição do Brasil em algumas categorias. Sofisticação do Brasil na pauta exportada, 20º lugar. Sofisticação de commodities cruciais exportadas, 20º lugar. Diversificação, 11º. Ou seja, a atratividade dos capitais especulativos está descolada da capacidade de sofisticação produtiva no longo prazo. Portanto, algumas alternativas de política econômica seriam a diversificação da pauta exportador e produtor, privilegiando seu mercado interno, inclusive as exportações, mas com sofisticação produtiva, a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor e políticas macroeconômicas de estabilização. Isso é um nome para a criação de instituições que protejam a sociedade e que tornem a produção de commodities sustentável no seguinte sentido: elas devem ter algum valor agregado inserido na sua produção. Ao invés de exportar café, nós vamos exportar um bom café expresso. Ao invés de exportar cacau, nós vamos exportar um bom chocolate. E assim por diante. Ao invés de exportar o ferro, nós vamos exportar aço ou outros metais. As commodities, e essa conclusão é minha, não é do autor. O autor foi até aqui, agora sou eu. Elas não representam por si sós um problema. Elas podem impulsionar o desenvolvimento econômico desde que utilizada para diversificar a pauta exportadora, sofisticar a produção e ampliar o quadro de justiça social. Ou seja, nós precisamos incluir as pessoas, os mais interessados, os que mais sofrem com a produção exacerbada de commodities, para que essas pessoas possam diversificar o mercado e produzir maior quantidade de valor. Nós precisamos fazer o que o mulato Carlos Gomes já apregoava na sua ópera O Guarani. Todo mundo pensa que a ópera O Guarani, que é bem conhecida, e é baseada no romance de José de Alencar também, se trata somente de um caso de amor entre a Cecília, uma portuguesa, e o Peri. Não se trata. É a simbologia da miscigenação produzindo valor e um conhecimento únicos na nossa nação. E por que eu frisei que Carlos Gomes era mulato? Porque essa é uma questão central na tônica dessa obra, O Guarani. Ele coloca a união das 3 raças formadoras do Brasil. É lógico que também o Brasil pode ser formado e foi formado por muitas outras raças, muitas outras etnias, uma miríade inesgotável de culturas. Ele coloca isso como essencial na sua obra. Na mesma época que foi produzida o Guarani, não a ópera, o romance de José de Alencar, foi escrito o poema Ijuca-Pirama, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que fala: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. É interessante que essa é uma visão de uma utopia ser alcançada. Por quê? Porque o sabiá não canta em Palmeira. Não existe sabiá que canta em Palmeiras. Ou seja, a terra que ele pensa é uma terra utópica, uma terra que não existe mais para onde ele quer ir.
E Carlos Gomes retoma esses conceitos na sua ópera O Guarani. Ele percebe que a criação de valor, de riqueza, está dentro dos formadores da etnicidade brasileira. Ele sabe que nós só conseguiremos crescer enquanto nação quando nós nos unirmos com justiça e aproveitarmos nossa união, nossa diversidade para criar e agregar valor. Bill Clinton, ele falava há um tempo atrás: eu não posso imaginar como vamos pensar um planeta sustentável a não ser que o Brasil aponte o caminho. Ele via, assim como as artes brasileiras, a poesia brasileira e muitos pensadores nacionais, ele via que nossa riqueza estava exatamente na sustentabilidade. Aquilo que se convencionou chamar hoje de investimentos ESG. Ele sabia que a partir daí, aproveitando os recursos naturais, mas agregando valor a eles, ou seja, utilizando-se do conhecimento e o conhecimento potencializado pela diversidade nacional, nós poderíamos apresentar saídas não só para nós, mas para o mundo inteiro. Mas o Brasil, e como já dizia Bandarra nas profecias retomadas por Padre Antônio Vieira, o Brasil não vai ser um quarto império para dominar o mundo. Não, o Brasil e Portugal, né, na profecia de Bandarra. O Brasil quer implantar um reino de solidariedade em que o mundo diverso, que o mundo justo, vai apontar suas saídas diversas, cada um à sua maneira. É mais ou menos, e aqui eu ponho um quadro de Tarsila do Amaral, e eu vou mencionar o Villa-Lobos na floresta do Amazonas, é mais ou menos esse o sentido do Brasil. O Brasil é um grande produtor de commodities, e não tem nenhum mal que assim seja, tá bom? Existem países que conseguem se desenvolver com justiça fazendo isso, mas o Brasil precisa aprender a agregar valor nas commodities produzidas, a trazer para a sua estrutura produtiva sofisticação. Essa sofisticação só pode estar baseada nos ditames da justiça, da inclusão social e da diversidade nacional. Muito obrigado, pessoal.